Josias Teófilo é o principal nome de um cinema documental que pode-se dizer de então por aqui. Depois de causar muita confusão com O Jardim das Aflições, um documentário sobre Olavo de Carvalho, Teófilo está de volta com uma missão quase impossível: explicar a nada coesa direita conservadora liberal e a uma improvável esquerda interessada a ascensão de Jair Bolsonaro enquanto fenômeno de massas. É sobre Nem Tudo Se Desfaz, montado como uma sinfonia e inspirado nas teorias sobre o desejo mimético de René Girard, que falaremos neste episódio 70 do Quarentena Cult. Alô, tudo bem? Eu sou Ricardo Samag, comigo jornalista e produtora de cultura e audiovisual. Seja bem-vindo ao Quarentena. Participação, pelo convite de estar aí com vocês. Obrigado pelo programa, né? Tão legal. Teófilo. Normalmente aqui no Quarentena a gente faz assim, um de nós faz uma espécie de defesa, né, do filme que a gente vai discutir, e aí os demais fazem o comentário desse filme. Você gostaria de começar falando o que você achou, Fernanda, do Nem Tudo Se Desfaz? E aí a gente vai discutindo a partir da sua visão, você como nossa convidada hoje. Legal, tá? Posso começar. Olha, eu fui na pré-estreia aqui em São Paulo e estava bem lotado, assim, me surpreendeu, né? Cheias várias sessões, assim. Primeiro me surpreendeu como que o Josias conseguiu um impacto nessa divulgação toda, né? Como que ele fez esse boom de um documentário de direita, né? Assim, na verdade, eu não digo assim que ele acaba sendo de direita, mas assim, ele não é de esquerda, né? Mas eu acredito que o Josias queira pegar todo mundo e dizer, olha, é isso, né? Assim, a história é essa, né? Então eu começo a minha crítica, a minha análise do documentário dizendo isso, que assim, o objetivo, acredito que tenha sido alcançado, né? O Josias mostrou, desde o impeachment da Dilma, né, que foi a maior manifestação que aconteceu no Brasil. Eu até achei que 7 de setembro tinha sido a maior, mas não, segundo o documentário ali, o que a gente viu realmente foi a maior manifestação. Realmente, assim, ninguém sabia ao certo o que era, mas sabia-se que era uma grande insatisfação, né? Então, e essa trajetória do desenrolar do que aconteceu depois disso, né? Ministro da Casa Civil, não. E aí despontou um cara, né? Despontou um cara. Da onde que veio esse cara? Quem que é esse cara? Como é que isso tudo vai acontecer? E aí ele mostrou a trajetória bem embasada, né? Sem viés de esquerda, sem viés nem de direita, né? Que é dessa profunda insatisfação do povo e assim, vamos confiar num cara, né, que pelo menos está isento, um cara que não tem partido, um cara que, de certa forma, vai bancar essa bagunça toda e vamos nessa. E aí mostrou a trajetória do Bolsonaro, né, com pitadas assim muito humorísticas de quem é a figura Bolsonaro realmente, e uma ira, uma raiva sem cabimento, né? Uma raiva que vem e que cria-se um personagem imaginário, né? E aponta para este presidente. Então, eu achei que, basicamente, a essência do filme foi alcançado. O objetivo do filme, do documentário, foi alcançado, que é mostrar todo esse panorama aí do que a gente viveu e tem vivido até o momento de hoje, né? Basicamente, a minha crítica construtiva, positiva do filme é essa. Eu concordo bastante com o que a Fernanda está falando. Assim, eu tenho trazido uma insatisfação aqui nas nossas discussões de que a história ela está sendo escrita com uma determinada narrativa, e aí a gente vem com todos aqueles documentários que a gente já discutiu aqui, o processo da Dilma,
Democracia em Vertigem, já me esqueci dos outros que a gente vê. Além de você só ter um ponto de vista contando a história, o que é muito preocupante, porque lá no futuro o que vai ser ensinado vai ser aquilo pelo qual pode ser pesquisado, era que, além de tudo, era um documentário. A Glaze interpretando, foi esse, né? Isso mesmo. E ele não explicava nada, ele só jogava as coisas na tela, de repente você tinha o Eduardo Cardoso falando, de repente você tinha a Janaína que brotava do nada, e você tentava pegar alguma coisa, mas não, quando aquilo aconteceu, tinha tal coisa, aqueles personagens que desapareceram da política, então você precisa de uma bagagem muito, né, sem ficar fazendo invencionices. Então ele começa com as jornadas de 2013, ele destrincha as jornadas de 2013, faz uma análise que, para mim, eu sou uma pessoa que gosto de reler e de rever as jornadas de 2013, porque é um assunto muito aberto para mim ainda, que eu acho que a gente não consegue ainda discutir quais são os realmente resultados, os caminhos que brotaram daquilo. E eu vi que ele concorda muito com esse meu ponto de vista. Agora, como ele lançou oficialmente, sou eu quem concorda com o ponto de vista dele. Mostra o caráter anárquico daquilo que estava acontecendo. Lembra que tudo isso, veja, o Brasil mudou tudo isso, primeiras negociações, toda a questão da imprensa mudando de lado, sem entender exatamente as coisas que estavam, que era completamente ela não era aceita pelos manifestantes, né, de determinada maneira, e ela passa a apoiar esses manifestantes que a rejeitam, que torna tudo muito mais complexo. E aí ele vai passando, como a Fernanda afirmou, por vários grandes pontos, checkpoints dessa história, até fato novo, assim. E aí eu não sei se isso é uma interpretação só, uma frase de Marx, que eu não me lembro a frase exata, mas a ideia é que tudo muito parecido com isso, né? O que quer dizer isso, né? Que todas as tuas certezas, todos os teus ideais, de alguma maneira, eles vão sendo diluídos e se perdendo conforme a sociedade vai mudando, as pessoas vão mudando, ou até a própria valoração moral de cada sociedade vai mudando. O título desse documentário é uma provocação, e não é uma provocação explícita. Quando ele fala nem tudo se desfaz, é uma resposta a esse pensamento marxista. E por que ele está dando essa resposta? Do meu ponto de vista, existe algo que não é passageiro, existe uma insatisfação que, de alguma maneira, como no documentário ele fala daí sim explicitamente, desagou em bodes expiatórios, mas isso, e eu achei isso muito preocupante e revelador, isso é mais sólido e isso não se desfaz do dia para a noite. Ou seja, se a gente acha que está num momento de radicalização, polarização, as pessoas esse ressentimento de nunca ter sido ouvido é muito mais forte do que essa falsa pacificação que existia pré-redes sociais. Então eu quis, desculpa, eu sei que eu fui do fato do filme e passei por uma interpretação, mas que eu achei, sinceramente, não é porque é um documentário que não vem carregado com as posições da esquerda, apesar de trazer, sim, muitos pesquisadores de esquerda, o Idelbar, né, essas pessoas que têm uma posição muito, muito firme de esquerda, o próprio João Willis aparece no documentário, porque ele não tem medo de escutar todos os lados, porque isso também eu fiquei extremamente contente em ver que ele não teve medo de contar a história só do ponto de vista. Ele foi buscar no professor da UERJ, ele foi buscar em vários lugares para falar, cara, para eu entender tudo isso que está acontecendo, eu preciso entender múltiplas visões, para daí eu conseguir saber o que a gente tem hoje no Brasil. Então eu achei assim, realmente, e eu não estou aqui querendo fazer elogios só por não ser um documentário de esquerda, do que obviamente não é. Mas é um elogio porque ele me trouxe uma reflexão que, vocês sabem, a gente discute aqui direto, de como é difícil você sair do senso comum. E isso não é senso comum. Eu não lembro de ter visto alguém fazendo uma afirmação, mesmo que não objetiva e não explícita, de que o que a gente tem é um estágio de algo ainda que não chegamos lá. Então, se você acredita em outras coisas, ele te dá uma outra visão. Então,
E cinematograficamente, Evandro, o que você achou? Eu achei que é bem resolvido. Não tem nada demais. Não tem nada. Não, os documentários que falavam dos protestos não traziam imagem dos protestos. Pô, aquela imagem da Avenida Paulista, que não para nunca de gente, que são as manifestações que a Fernanda falou, né? Que é a estimativa conservadora de 3,6, 200, 300 cidades. 300 cidades, 4 milhões de pessoas por aí, né? Isso. Então, encadeamento de um pensamento e uma originalidade nisso do que um feito técnico. Bem, eu vi esse documentário, a gente viu todo mundo junto aí numa cabine virtual, né? Eu gostei muito do documentário, porque ele me causou uma sensação que não é muito comum. Ele me fez me pensar nisso antes. Por que eu não pensei nisso antes? Eu acho que ele consegue. Isso é um elogio, na verdade. Tá aqui. Claro que é um elogio ao documentário e não a mim, exatamente. E é muito bom, mas é bom, eu gosto dessa sensação assim de descobrir coisas novas num assunto que é tão batido, né? Eu mesmo escrevo quase todo dia assim, sobre isso, né? Penso nisso o tempo todo, até para escrever. Então, eu gostei de ter assim, esse olhar, esse negócio mega complexo de entender. Os livros do René Girard não são fáceis de achar e nem muito fáceis de entender. Eu já tentei ler uns dois, assim, confesso que penei para burro, mas é um olhar, inclusive, que é um olhar proposto pelo João César de Castro, é isso o nome? Agora eu não vou lembrar. Acho que era isso. Da UERJ. Da UERJ, que ele é um mentor, assim, um pouco dessa coisa do desejo mimético. Até o Pedro Sete Câmara, que já escreveu para a Gazeta lá, aparece, ele foi aluno do João. Então, esse olhar do René Girard é muito, muito interessante. E o que eu gostei mais, assim, é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos dias, eu acho que ainda vou escrever a respeito disso, não sei o quê, mas é que ele volta até a Constituição de 88. E ali, rapidamente, eu acho que aí, Evandro, que meio que ele responde por que usar aquele verso do Bruno Tolentino lá no final. Ele vê as origens das jornadas de 2013, as fantasias irrealizáveis criadas pela Constituição de 88. Que é aquela coisa que eu gostei muito dessa ligação que ele faz. Mas esse daí, Paulo, não é a conclusão. Isso daí é o start. Quando você se sente que você deve ter tudo e você não tem nada, você começa a sair em 2013, sem saber pelo que você está pedindo. Isso, não, exatamente. É só esclarecendo lá por que eu acho que ele usa o Bruno. É que eu interpretei errado, desculpa. É porque não vai parecer que a gente está falando de duas coisas diferentes, mas é que como que é a frase mesmo do resquício? Em tudo ainda sempre tem um resquício, né? Então, aí é que tá, o nem tudo se desfaz, tipo, o resquício ou o que sobra disso é tão sólido que é impossível de ser desfeito. Sim, eu acho que é uma interpretação bem válida. E assim, então, mas eu acho que... São duas frases, desculpa, eu só queria esclarecer para quem ainda não viu, e provavelmente boa parte das pessoas que vão nos escutar ainda não vão ter visto o filme, que ele está sendo lançado agora. Ele inicia com essa frase de Marx, que é a frase que ela vai inspirar o título do filme, mas aí o filme se encerra com uma frase do Bruno Tolentino. Isso. Paulo? Então acho que as interpretações de vocês estão dialogando, na verdade. Elas têm o encerramento do filme com a frase do Tolentino é um pouco essa leitura mesmo que o Evandro fez, não é? E assim, eu gostei muito do Josias Teófilo ter voltado 30 anos e ter encontrado a origem, que a gente fala assim mal da Constituição, a gente sabe que tem um monte de problemas, mas eu gostei disso, dele ter falado que a Constituição colocou na cabeça das pessoas que o Estado tem que prover tudo. E isso gerou uma insatisfação num crescendo, né, que começou ali na década de 90, aí se prolongou, aí ele fala, né, que o PT chegou ao poder, ele levou a Constituição de 88 às últimas consequências, e isso gerou ali, começa a gerar toda a insatisfação das jornadas de 2013. A gente comentou aqui um documentário sobre a jornada de 2013, e eu não vi esse olhar ali que tinha essa origem. Eu gostei muito.
E eu gostei muito de, assim, 30 anos depois da Constituição, em 2018, a gente o Brasil elege o Bolsonaro, e é uma frase que também tem no documentário, que ele fala que o Bolsonaro foi um vetor dessas fantasias irrealizáveis. E a gente está aqui, né, quase 3 anos do governo do Bolsonaro, e, pô, assistindo o documentário, isso que eu gostei mais, eu fiquei pensando o quanto o Bolsonaro ainda é um vetor dessas fantasias irrealizáveis, o quanto o 7 de setembro não foi uma manifestação de mais fantasias irrealizáveis, né? Essa coisa toda de, vamos acabar com o STF, porque percebe-se ali que a instituição está corrompida, dane-se a Constituição. É um eterno desejo de moralização, né, Paulo? Isso, e como isso é enraizado, e também, pô, muito bom você ter falado isso, Sabai, porque também outra coisa, ele cita lá Gilberto Freire para falar da frase positivista da nossa bandeira. É uma coisa assim que, pô, me desculpe a ignorância, mas eu nunca tinha eu nunca tinha parado para pensar na grande contradição e como a gente consegue viver uma relativa paz com uma bandeira que tem uma contradição, ordem e progresso, né? Um conservadorismo progressista que está lá estampado na nossa bandeira. Acho que Mas é que o progresso deles não é o progressismo de hoje. O progressismo do começo do final do século XVIII, ele é diferente desse progressismo que a gente tem hoje, é de avanços, né? É de avanços no sentido civilizatório, que você tem que continuar avançando. Só que você precisa avançar com ordem, né? Você precisa ter a consolidação das leis, você precisa continuar avançando, e o que faltou na bandeira e que está dentro do slogan positivista é o amor, que é a paz social, é a caridade, são os outros elementos que fariam essa ligação. É muito diferente do progressista de hoje, que é disruptivo. Mas é que aí o Josias faz essa ligação com os jacobinos, ele faz essa ligação o tempo todo lá com o espírito revolucionário também. Mas esse progresso da bandeira não é do espírito revolucionário. Não, eu sei disso. O Paulo Freire e o Gilberto Freire andam tanto quanto esquecido aí na discussão. Eu achei interessante ele trazer também o Gilberto Freire para a discussão e apontando que a gente sempre conseguiu conviver pacificamente com até por causa desse lema positivista, mas, com essa dicotomia aí, ordem e progresso. Assim, eu esperava, você falou, a gente ficou falando, a Fernanda, o Evandro falaram dessa questão, né, direita, esquerda, eu também coloquei no texto esse reducionismo, mas assim, eu me surpreendi porque eu esperava, Josias, se você estiver me ouvindo, não leve a mal isso, mas eu esperava uma coisa mais bolsonarista, entendeu? Mais chapa branca, talvez. E não, o que eu vi ali que o Josias ele deu um passo atrás, ele tentou entender o fenômeno Bolsonaro sem julgar tanto, sabe? Inclusive ele fala muito, né, desse julgamento que a gente faz o tempo todo, é fascista, homofóbico. Então acho que ele procurou sair disso, deu um passo e tentou entender o fenômeno do Bolsonaro, que, gente, o Bolsonaro era um cara que passou 30 anos no Congresso e não tinha um amigo. Isso é muito revelador, como esse cara chegou ao poder aí legitimamente, né? Graças aí aos meandros da nossa democracia bastante sui generis. Mas eu gostei bastante do documentário, achei que ele dá assim, muita matéria de pensamento, dá para a gente ficar discutindo aspectos aqui Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ai, graças a Deus. Desculpa, é o Skype que caiu aqui do nada. A gente sabe como que é isso, que volta e meia acontece aqui com a gente. Aqui, deixa eu complementar a minha visão cinematográfica. Posso falar? Eu senti assim que enquanto o documentário ele atingiu o objetivo dele realmente, que isso de estar explicando, mostrando para as pessoas mesmo que nem tudo se desfaz, né? Vamos, igual o amigo aqui falou, tal, olha, gente, a gente quer que de repente o Lula volte, né? Porque a gente está com um cara imaginário na nossa cabeça que a gente odeia, tal. Mas aqui, vamos lá
atrás e vamos lembrar, deixar essa angústia, canalizar ela para outra coisa, porque o momento agora é da gente realmente amadurecer, a gente crescer, né, enquanto ser humano, enquanto país, né, enquanto a gente estava lá insatisfeito na era do PT e tinha um monte de gente feliz porque era isso que queria, de alguma forma. Então, assim, eu acho que essa coisa da democracia, ela inverte, né? Chegou a hora da gente inverter e a gente agora está um pouco mais feliz. E se vocês não estão, tipo assim, dá um jeito de estar. Aí arruma aí sua história, né? Mas, assim, tirando isso, o que eu achei do cinema em si? Para mim, faltou... o áudio não estava legal, algumas imagens, assim, captadas eram muito boas, mas outras eram o que tinha mesmo. O vídeo do Olavo de Carvalho, muito interessante, muito importante, mas um vídeo tecnicamente ruim. Eu achei que o Josias tentou mesclar elementos do cinema antigo, né, P&B, da década de 50, para mostrar, para dar um tom irônico, né, para mostrar que o que a gente está vivendo, às vezes não funcionou, né, botar os brasileirinhos no meio, né, os brasileirinhos, assim, quem são os brasileirinhos? Quem que é esse homem vestido de palhaço? Que é isso? Né? Ah, que legal, interessante, mas assim, meio que sai de uma linha que eu sempre espero assistir no cinema, que tem um pouco assim de poesia. Eu acho que o cinema tem um roteiro, o cinema tem uma lapidação que, para mim, de repente, ficou a desejar, atingiu o objetivo, mas no quesito técnico faltou muita coisa. Um pouco de poesia, eu já minha crítica negativa seria que eu acho que sobrou um pouco de poesia, porque eu não consegui entender a relação do cinema do Dziga Vertov, que ele colocava, acho que ele colocou Eisenstein também, eu não conseguia entender qual que era o link que ele dava para aquilo que estava sendo discutido, e as próprias músicas clássicas ali, como eu não tenho conhecimento, infelizmente, eu não conseguia entender qual que era a ligação, porque como eu sei que ele é um cara muito intelectual, eu fico imaginando o que ele está tentando me transmitir, qual é a mensagem, e aí eu não tenho a bagagem para acompanhá-lo. Mas eu não sei se precisa de bagagem, e aí é que está. Para você ser um espectador, você não precisa ter bagagem, pelo contrário. O cinema, a função dele é te despertar a algo que você, de repente, não tem. Então, assim, se ele vai ser exibido nas faculdades, nas universidades, para o meu pai, né, assim, então ele atingiu, eu também achei que perdeu. Aí, quando eu falo assim que faltou a poesia, para mim não é nada, é uma coisa que atinge o objetivo, botou o cinema antigo aqui, fez aqui, casou. Ai, que lindo, que poético, né? Para mim, faltou o casamento disso para falar que faltou a poesia, né? Então, mas isso é uma crítica minha, assim, que eu sou chata mesmo. Mas é só isso, assim. E o Teófilo não tem culpa de você ser burro, Evandro, não conhecer as coisas. Qual que é o problema? Se ele não tem culpa mesmo. Não, deixa eu só fazer um. Quer dizer, eu espero que ele não tenha culpa. Deixa eu só. Deixa eu só fazer um comentário antes que eu esqueça, porque vocês sabem que eu tenho Alzheimer. Eu gostei muito, eu ri quando ele falou quando ele coloca o Reinaldo Azevedo e ele fala que os intelectuais erraram. Mas essa parte é maravilhosa. Os astrólogos acertaram. Eu gosto desse toque de humor. Muito assim. Legal. Foi muito legal. Mas, Jones, você e o Sabag estão quietos aí. Queremos ter a opinião de vocês também, pô. Tá, eu vou dar a minha. Eu acho que o documentário do Josias Teófilo cumpriu muito bem para o futuro, para quem vai pesquisar, saber o que aconteceu. E eu acho que quando ele faz esse aceno de convocar o Idelber Avelar, Idelber Avelar, né? Isso, Idelber Avelar. O Idelber Avelar. Ou Idelber, aí eu não sei a pronúncia correta. Ou Idelber, enfim. Idalber Avelir. Isso. Enfim, o professor da UERJ, enfim, as fontes não são viciadas, né, como a gente diria,
acho que ele faz justamente isso. Quem for procurar e for olhar isso, vai ver, não, esse cara aqui, ele fez algo que é digno de constar como um registro para a história. E para mim foi isso. Essa parte cinematográfica, etc. e tal, documentário, da qualidade das imagens, eu acho que é muito em função, né, da gente estar no meio da pandemia, como que você vai falar com o Olavo, e muito desse registro histórico recente ter sido feito dessa maneira, né? Ter sido feito em celulares, ter sido feito em equipamentos, né, que não são tão bons, mas registraram a imagem. Então, o Josias cumpre um papel muito importante fazendo esse documentário. Eu fico até curioso para ver como que vai ser recepcionado assim por certos jornalistas, certos críticos. Mas eu já canto aqui a manchete para você: documentário bolsonarista tenta reescrever a história. É isso que vai ser dado. Vamos ver se o pessoal vai ter honestidade intelectual para julgar, né? Ele foi no Bial, né? Foi quando? Ele foi ontem, anteontem. Segunda-feira. Então, eu já achei que o Pedro Bial dando uma oportunidade para o Josias falar é um grande passo, né? Ele inclusive, agradece o Bial nos créditos do filme, viu? Pois é. Então, eu acho que essa vai ter documentário. Aliás, eu lembro disso. Eu fiquei pensando, vamos cancelar o Bial. Não, então, por isso. E eu também senti que lá na abertura do documentário, lá no filme, na abertura, no cinema, ele fez questão de deixar claro que, assim, ele falou, olha, não é um filme bolsonarista, pelo menos não tinha intenção de ser. Eu não... Falou isso lá. Ele falou. Então, assim, eu vi ele falando isso. Aí eu fiquei, nossa... Daí eu pensei, bom, então pode ser que ele esteja mesmo se esforçando para que o filme não entre nessa... Está pagando por isso aí, né? Para poder atingir essa massa que é importante atingir, né? Que as pessoas desçam do orgulho, do preconceito. Mas eu continuo falando que vai ser documentário bolsonarista tenta reescrever a história. É assim que vai ser a divulgação. Não tenho qualquer chance de ser um pouquinho diferente. Eu acho que é muito difícil. Sabai. Hoje o Globo já deu falando que o documentário foca na relação entre o Bolsonaro e o Marco Feliciano. Eu acho que isso completamente en passant. Que é isso? Não. Mas é sério, procurem lá no Globo. Eu vou pegar esse gancho, Paulo. Desculpe, Jones, se você quiser complementar, você me corta. Não. A única coisa que eu ia falar, assim, o que eu fico imaginando, o espectador está assistindo, de repente o Paulo sai do negócio, volta. Nosso Leandro Carnal. Esse gancho nos trata disso, claro. Isso é uma passagem ali, mas eu acho que o mérito principal do filme é que ele, ao contrário do que esses tantos outros documentários que a gente viu e debateu aqui no Quarentena Cult, que são feitos por personalidades que se identificam facilmente com a esquerda, que não tem nenhuma vergonha de admitir que são pessoas de esquerda, né? É que ele dá valor e ele dinamiza o fenômeno do crescimento da direita no Brasil. Então, ele não ridiculariza a ascensão da direita no Brasil, né? Ao passo que a maior parte desses outros documentários, eles partem do princípio que existe uma verdade absoluta e tem as forças de oposição a essa verdade absoluta, entre elas as forças conservadoras, reacionárias, de direita, né? Esse filme é o contrário, ele tenta levar, ter uma visão aberta para entender o fenômeno do crescimento do movimento conservador de direita, e aí a gente pode discutir também as melhores acepções para isso. Liderança evangélica, e todos sabem o quanto os evangélicos foram preponderantes para a eleição do Jair Bolsonaro. Então é evidente que as conexões do mundo evangélico elas são preponderantes para essa ascensão. E a riqueza do documentário, a meu ver, ela está muito vinculada a você conseguir entender esse fenômeno das várias formas.
entender a ascensão de Jair Bolsonaro como um produto que sobreviveu no ambiente pré-eleitoral do campo da direita. E boa parte da razão dessa sobrevivência tem a ver com o estilo dele, que é super passível de crítica, muita gente ao lado do lado direito do espectro político se incomoda com o estilo dele, mas é porque ele conseguiu, isso é mérito dele, conseguiu sobreviver nesse ambiente eleitoral por conta desse estilo. Então, o filme também é capaz de mostrar isso, mostra como o Centrão, ou boa parte do PSDB, por exemplo, né, ele antagoniza com essas próprias figuras porque ele quer ser uma figura que seja um outsider. E naquele momento, esse fenômeno é o que faz com que ele se torne uma figura política de preponderância suficiente para disputar e vencer as eleições presidenciais. E o filme faz isso de uma forma honesta. O filme faz isso tentando entender que isso não é a ascensão do fascismo no Brasil, isso é a derrota da democracia no Brasil. Ao contrário, isso é um fenômeno democrático. É você ter alguém que consegue florescer nesse ambiente e que consegue representar um asseio de parte da população que sempre existiu, essa parte conservadora da população, e que nunca era representada porque não tinha nenhum partido e nenhum político tinha coragem de assumir o conservadorismo. Né? Os partidos, aí esse é o conservadorismo verdadeiro, do Edmund Burke, do Russell Kirk, daí já é outros anos. Então você tinha até dificuldade de enxergar quais eram os movimentos essencialmente conservadores no Brasil. A possibilitação do Bolsonaro faz com que essas várias correntes consigam se unir em torno de um nome só. E isso o documentário é muito feliz em escutar com uma boa dose de honestidade. Então você consegue entender esse fenômeno por várias visões diferentes, inclusive, né? E aí vem o Bolsonaro e consegue amalgamar esses sentimentos todos. Então você tem gente lá que vai ser um cara que floresceu no ambiente intelectual brasileiro, como é o Olavo de Carvalho, né? Você tem representado na figura do Paulo Guedes, mas tem outros empresários que se mostram ali que fizeram parte dessa trajetória do Bolsonaro. E você tem um fenômeno cultural que o documentário, para mim, é uma das maiores riquezas dele, é como que você vai explicar para alguém o que foi essa ascensão das mídias sociais e qual a importância dos memes, por exemplo, numa campanha eleitoral. As eleições no Brasil até 2018 elas eram essencialmente decididas por tempo de televisão. Até 2018, o Geraldo Alckmin era o candidato que tinha a maior parte dos partidos em torno da coligação dele e teria o maior tempo de televisão. E isso até as eleições de 2000, até as vésperas das eleições de 2018, era a coisa mais valorizada para você imaginar o sucesso ou o fracasso de um candidato. Bom, a gente lembra qual foi o resultado do Alckmin nas urnas, né? Ao passo que o Bolsonaro não tinha quase nenhum tempo de televisão. A campanha dele se fez nas redes sociais. E o filme consegue explicar para o público o que é o meme, por que o meme tem a condição de ser um veículo de tanta força informativa. Você quer dizer alguma coisa, Vano? Vi que você estava... Eu quero, porque eu acho que a gente vai discordar um pouco, eu concordo, mas a minha interpretação foi um pouquinho diferente. Quando você está falando que o Bolsonaro representa essa direita, eu acho que o documentário ele me mostra que o Bolsonaro dá vazão para essa direita. E não é só para uma direita. Ela dá vazão a muito sentimento reprimido. Quando você fala das redes sociais, não é porque ali agora as pessoas têm um espaço, é porque existia um descasamento do status quo, da mídia de massa, com as vontades populares. E é por isso que em 2013 ninguém sabe o que está acontecendo, porque é anárquico. Porque tem os careca do ABC, tem o pessoalista, né? Tem o MPL, depois vai ter o MBL. Então, assim, essas pessoas não estão com a mesma pauta. Só que é um descasamento muito grande entre o status quo e quem é menos status quo do que aquele personagem que ficou 30 anos sem fazer amigos no Congresso, sem compor. Então, assim, não é o Bolsonaro, isso que eu tiro de lá, não é o Bolsonaro foi uma válvula de escape. E a parte mais... O vetor, né? Ele usa essa vetor, palavra vetor. Mas foi um. E aí, tem uma entrevista que ele coloca, mais ou menos quando ele tenta explicar isso, que eu acho que é do professor da UERJ, que é de que ele coloca o Brasil mais ou menos lá em 1930 e poucos, ou seja, antes de você chegar... Isso não é o ápice.
né? Ele é uma válvula de escape, mas se a gente continuar ignorando, por isso que nem tudo se desfaz, mas se a gente continuar ignorando, e me desculpe, a cobertura de 7 de setembro foi um descasamento entre população e status quo ainda, é negar o que é latente e o que se enxerga, o que é observável. Política, né? Até a reação política. Não, até hoje, né? Você vê, por exemplo, se você levar uma faixa, eu acho o Alexandre de Moraes feio, e ele é careca. Vai aparecer no jornal atos antidemocráticos, na frente do Congresso, blá, blá. É um descasamento total, porque hoje em dia eu vejo um descasamento como eu nunca vi antes, que é um descasamento entre o que você está vendo, você está testemunhando aquilo, e o que o cara estão falando na televisão. Mas aí seria legal a gente comentar o filme, o Jardim das Aflições, do Josias Teófilo, fala muito sobre isso, sobre esse descasamento das realidades. Eu acho que daí talvez José tenha encontrado um diálogo entre os dois filmes também. Se eu encontrei foi sem querer, não sou inteligente. Agora, eu acho que esse é o grande mérito. O grande mérito dele conseguir olhar com um olhar de honestidade, de tentativa de compreensão desse fenômeno, abrindo espaço para correntes de pensamento à direita e à esquerda, inclusive. Isso é bom que se diga, o documentário ele tem essa característica de escutar pessoas à direita e à esquerda, aliás, dá voz a pessoas que são normalmente relegadas no debate público, né, que são vistas dentro do cercadinho dos extremistas, ou dentro, isso aqui é a turma dos bolsonaristas e coisa assim. Você tem gente ali no meio que é jogada, né, nesse campo, que às vezes nem se identifica nesse campo, e é interessante o depoimento da Fernanda dizendo que o próprio Teófilo fala, olha, eu não me considero aqui nesse momento, não estou fazendo um filme bolsonarista, nem nada disso, enquanto boa parte da esquerda, a maioria dela, vai simplesmente tirar de saída que o filme é um filme de direita e coisa assim. O filme, ele escuta essas pessoas, ainda que ele tenha as suas próprias teses, né? Ele tem as suas próprias visões e interpretações, e quando ele traz a Constituição de 88, isso é um insight importante, né, do entendimento da realidade política brasileira. Agora, ele tem aí a sua forma, né? Ele tem, vocês criticaram outras coisas, trouxeram crítica no sentido, né, de comentário. Ele tem essa forma de uma espécie de sinfonia visual que o Teófilo acho que tentou fazer. E aí eu tô junto com o Evandro, também sou ignorante para discutir isso do ponto de vista da estrutura da sinfonia, da peça sinfônica, né? Ele divide o filme em 4 movimentos, tem a trilha sonora, uma trilha sonora que foi executada especialmente para o filme e tal, dá a entender que ele valoriza bastante esse tipo de aspecto cultural ali dentro do filme, né? E claro, tem essas questões. Eu concordo contigo, Fernanda. Eu senti muita diferença nos áudios captados das entrevistas, por exemplo. Isso, como espectador, me incomodou. Eu espero que isso não prejudique a recepção do filme no que são os seus maiores aspectos positivos, que para mim é fazer esse debate considerando essas vozes tão dissonantes que existem de todos os lados hoje. Ouvindo gente que você não conhece, alguns bolsonaristas de carteirinha falam ali, inclusive, e falam coisas que, para mim, pelo menos, você espera, vai vir esse cara, vai simplesmente defender o Bolsonaro. Não, tá alguém que está fazendo uma leitura do que aconteceu. Tem outros que são só apoiadores políticos, a Bia Kicis, por exemplo, que é uma soldado do Bolsonaro dentro do Congresso e tal, ela é reconhecida, não é um problema para ela ser isso. Mas tem outras pessoas que têm um pensamento, um viés, um pensamento mais conservador, que têm leituras que a gente não está habituado a ver. E aí eu me filio ao documentário. Ver 5 documentários que têm uma visão de esquerda falando sobre o mesmo tema, que são os jornais de 2013, e um que vai ter uma visão um pouco diferente. Um que vai falar, opa, eu estou enxergando algo que não é exatamente o que essa turma está enxergando. E esse a vantagem da gente ter um ambiente com um pouco mais liberdade, de conseguir ver visões que sejam diferentes da principal, visões dissonantes. Assim... Pode falar. Pode falar? Lá no dia, por exemplo, estava a Carla Zambelli, estava a Regina Duarte, você via que tinha o apoio mesmo dessas pessoas que já declararam, né, soldados aí do nosso governo atual, né?
Mas, assim, eu penso também que no quesito dessa coisa de falar de cinema, a gente precisa ter humildade até para conseguir do Marx, para entender o pensamento do Marx. Então, assim, eu tive que assistir o Democracia em Vertigem para entender o que a Petra estava querendo dizer e por que aquele filme foi para o Oscar, né? Então, assim, nesse sentido, acho que entra o quesito humano de todas as pessoas, mas que também não está existindo hoje em dia, né? E eu não sei se existiu também, que é, assim, descer do salto e falar, nem tudo se desfaz. Que filme que é esse? Eu sou de esquerda, eu detesto o Bolsonaro, mas, assim, eu vou ver o filme, né? Porque tem muita gente que vai se recusar a ver, né? Tem muita gente que vai se recusar a ver um filme que, na verdade, a gente está chegando à conclusão que é um filme que é muito legal. Eu só não sei né? se... Que é um... Eu só não sei o que é pior, a pessoa se recusar a ver um filme ou a pessoa ver um filme que eu concordo ali com o que o Sabag disse, é um filme, é honesto, o filme, e de repente sair com essa que o filme é um filme sobre a articulação do Bolsonaro com o Feliciano para alguma coisa assim, o escândalo que não transgressão oficial, transgressão autorizada. E daí aí ele rolou ali um certo cabotinismo, ele se autocita como a transgressão não. Só para, assim, o meu último ponto veio, eu já estou preparado para as notas. A gente tocou por cima e vai ficar um pouco sem sentido. Eu achei algo muito, para mim, revelador. O Paulo citou a teoria do mimetismo, né? E quando eu comecei a escutar a teoria do mimetismo, eu falei, meu Deus, isso é Marcelo Tiburi, né? O pobre que vê o rico e gera violência, né? Ou a inveja, né, do documentário explica, usando a Constituição ou o status quo, o estabelecido. Quando você olha para o outro por muito tempo, você quer, você elogia o outro, né? Você acha, pô, e ao mesmo tempo você começa a desejar aquilo, né? Pô, essa pessoa tem acesso a isso, mas eu entendi. Você muda, porque agora não é mais eu gostaria, não sei o que lá, ele me espelha. Agora eu não tenho o que ele é aversivo, porque normalmente é violento. E é por isso que eu acho que é um documentário crítico ao que acontece no Brasil. Não um crítico de quem deseja que as coisas sejam anteriores ao que aconteceu, mas um crítico que talvez não seja só fatos. Eu estou tentando escolher muito bem as palavras aqui para não gerar mas o fato é, por muito tempo eu vi uma parcela da população poder se expressar, ter acesso às coisas, ter os meios de comunicação, ser ouvida nas matérias, sei lá, e eu achava isso bonito e nunca... E quando eu tento fazer isso, a melhor forma, quer dizer, a forma que me sobra é a forma violenta. E talvez o Bolsonaro, que sofre facada durante as eleições, ele é uma ação violenta. A eleição do Bolsonaro é uma ação violenta para essa sociedade que estava no teatro das tesouras, na falsa pacificação. E veja, gente, por favor, faça uma reflexão sobre a cobertura da imprensa nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Ela trata efetivamente como violência. Ele, na presidência, é retratado como algo violento. Né? Então, veja... Essa sua, hein? Bem do ramo filosófico isso aí seu que está dizendo, é verdade. É muito intuitivo, tentando interpretar isso. E aí, quando ele traz isso, então é muito revelador. Eu não sei se vocês tiveram algo, vocês entenderam a mesma coisa que eu tirei? Eu entendi, e assim, eu recomendo a todo mundo que leia René Girard. Não é uma leitura muito simples, não é muito fácil, mas tem em português lá, para mim aparece no documentário. E, assim, já é a tua indicação, então, Paulo, é isso? Pode ser. Mas para entender o fenômeno Jair Bolsonaro aí, sob a ótica do Josias Teófilo, nesse momento é importante a gente recorrer ao René Girard. E também isso aí explica um pouco, Fernanda, aquilo que você falou do estranhamento de ver o Brasileirinhos, mas o Brasileirinhos é um fenômeno mimético por excelência, entendeu? E é violento. A linguagem dos brasileirinhos é violenta. Eu não sabia o que era Brasileirinhos até então. Eu falei, quem que é esse pessoal?
Falei, Não, que é isso? Aí olhar no Instagram também, nada com nada. Eu falei, meu Deus, que é esse povo? Mas são muito. Acho que muita gente vai aprender também, assim, né? Um filme é isso, né? Que eu também achei uma pitada de violência muito forte, na verdade. Assim, as cenas tinha assim, a cena da facada mesmo do Bolsonaro, eu nem quis ver. Sabe assim, eu achei que é um filme envolto à violência, mas nada mais é de tudo que vivíamos e estamos vivendo ainda, né? Por exemplo, o Alckmin, o fascista da vez é o Bolsonaro, né? Mas o Alckmin também já foi um fascista. O Alckmin era o cara que né, o combate... O Temer é o vampirão. Temer, né? O Temer era fascista, Temer com o bigodinho de Hitler, lembra? Teve algum presidente, né, que não teve a sugestão impeachment nele, fora Collor, fora FHC, fora Temer, são slogans que ficaram, né? Agora, fora Bolsonaro, basicamente é isso. Se o cara não é de esquerda, ele vai enfrentar isso. O FHC, que é de esquerda, embora era o neoliberal, não sei o quê, né? O FHC foi desenhado. Então, aí você já tira por aí como que funciona o negócio. E são slogans revolucionários, né? São slogans revolucionários que daí expressam também... Fernanda, você quer começar dando sua nota de 0 a 10? Que nota você dá? Para nem tudo se desfaz. Sim, não. Pela importância que o filme tem, eu só posso dar nota 10. Não posso dar... Tranquila, Fernanda, você dá a nota que você quiser, ué. Não, eu acho que, assim, tirando a parte que eu achei que faltou, né, essa parte técnica, mas, assim, não tem como, devido ao momento que a gente está vivendo, a importância... A minha nota vai ser alta, mas nem tanto. Vai ser 9. Nota 9. Quer justificar? Não, porque 10, assim, eu dou pro A Felicidade Não Se Compra, pro A Vida Oculta. Perfeito, aí... só Jesus, né, Paulo? É verdade. E aí, Sabag? Eu vou ser um pouco mais modesto da minha nota, eu vou dar uma nota 7 pro filme. Embora... Não gostou, odiou. Não, gostei do filme. Acho que o filme tem seus defeitos, a maioria deles. Você deu nota maior pro Processo, cara. Eu dei nota maior pro Processo, não é verdade. Não, tô brincando, nem sei. Eu nem lembro. Fake news. Eu vou te processar já. Não, o Processo é muito ruim. Não, a minha nota é 7, uma nota, eu acho que é um filme importante, é o melhor documentário desses que a gente viu recentemente, que discutem mais ou menos o mesmo período histórico, não tenho dúvida disso, mas é um filme que podia ser mais aperfeiçoado. Talvez, não sei, o Teófilo pode não é o caso de se justificar para nós aqui, né? Mas ele pode ter lá suas razões. Isso que o Jones falou, né? Fazer o filme no meio da pandemia, do jeito que você pode fazer e tal. O resultado final ele tem arestas a serem aparadas, na minha opinião. É isso. Jones? Nota 8. Nota 8. Você sabe que, para mim, a nota 8 é quase um 10. O Jones só dá mais que 8 para filme que tenha explosão de helicóptero. Faltou uma criança inteligente, uma perseguição. Um cachorro com mentalidade acima do normal, coisa assim. Isso, Velozes e Furiosos. Vou fechar aqui, vou dar uma nota 9. Acho que o filme, apesar dessas questões técnicas que para mim passaram batido, assim, só um probleminha ou outro de entendimento, acho que tem algumas reflexões que são novas. Ele traz fatos novos e só por isso ele já é um dos melhores documentários que a gente já trouxe aqui. Fechou? Vamos para as indicações extras? Fala aí, Sabá. Sim, a média ficou 8,6 aí. 8,6 que eu coloco ao lado de... Eu coloco ao lado de O Pai. O Pai. O Pai, do Anthony Hopkins. Nada mal. Estou pensando em acabar com tudo. Mas não... E One Child Nation. Mas acho que dos documentários aí talvez tenha sido maior, né? Estou pensando em acabar com tudo, olhando em retrospecto, foi super valorizado. Mas o One Child Nation tá ali.
A gente precisa criar categorias, que nem no boxe, sabe? Criar categorias. O Jones fala que foi... banana aqui. O Jones fala que foi super valorizado, mas quando você vai ver a nota dele, ele deu 7, ele deu nota baixa, ou seja, ele está querendo desmerecer as nossas notas, não a dele. E futebol. Às vezes ele quer fazer reparação histórica também. Ele pensa que ele... Eu dei a nota certa. Vamos para as indicações, então? Posso fazer, Paulo? Vai. Vamos lá. Só para o corte certo, tá? Para entrar a vinhetinha da sessão. Por isso que a gente faz isso. Não, eu gostaria de escutar a tua indicação primeiro. Que eu sei que você vai ver. Não, peraí, mas indicação de filme aleatório? Se você quiser. Não, totalmente aleatório. Que você quiser, algo que você queira assistir. O Paulo indicou uma novela dos anos 80 esses dias, para você ter uma ideia. Vocês vão assistir? Vendo o nosso programa. Então, aí você pode chegar a milhares de pessoas, com certeza, com a tua indicação. Eu acho até muito importante. Eu quero indicar um filme, agora, porque aí eu acho que depois a gente pode fazer... Vamos analisar a sua sugestão. Vamos colocar na caixinha de sugestões. Esse documentário chama Seaspiracy. Seaspiracy. Sea de mar, piracy de conspiração. Seaspiracy. Cara, ele é um documentário forte, é um documentário também que não tem viés. Sobre o que é? Sobre o que está acontecendo na exploração dos mares, o que está acontecendo hoje no nosso oceano, a exploração do oceano. Assim, ele é do mesmo diretor de Cowspiracy, Cow de vaca, que mostra a exploração do mundo, os direitistas extremistas, que ele é um filme que foi não sei o que não é legal, que mudança climática, não existe, bababá. Existiu uma conspiração. O Seaspiracy, que é do mesmo diretor, ele é lá que é um filme partidário, que tem a ver com mudança climática que não existe, que é conspiração. Não. O Seaspiracy é um filme urgente, que as pessoas precisam assistir, e não é um filme que foi animais, não. É um filme Nunca mais vou comer atum depois de assistir. Fernando, aparece tartaruguinha comendo canudo? Não, tá vendo? Esse aí é um comentário preconceituoso. Não aparece. Delivery de canudo, no fundo. Quer Beleza. continuar, Paulo? Então? Não, eu vou continuar, porque a minha, assim, eu não tenho assistido muita coisa, não tenho visto muita coisa, mas eu vou repetir, na verdade, a indicação. Né, Paulo? Hã? Tá trabalhando muito ultimamente, né? Mas eu já fiz essa indicação, mas vocês não estavam. Fui eu e o Evandro que estávamos no podcast só. Um livro, eu sei que ninguém gosta o Evandro não gosta de indicação de livro, né? Mas vai indicar uma coisa que você já indicou, é isso? Mas eu vou explicar por quê. Porque eu gostaria muito que as pessoas lessem O Homem que Lia Seus Próprios Pensamentos, do Alexandre Soares Silva. É um livro assim, putz, é muito bom. Uma coisa tem que estar rolando aí. Não, ele foi autor de uma frase esse fim de semana, assim, que para mim é a melhor definição literária de Vidas Secas da história da crítica literária, que Vidas Secas é o Marley e eu da Caatinga. Então, assim, vocês têm que ler esse cara que é muito, muito bom. Mas você está indicando o livro ou o tweet dele? Não, eu estou indicando o livro porque o livro é cheio disso. É cheio de sacadas muito, muito boas. E, enfim, é isso. Tem uma sacada tão boa que nem essa que eu vou fazer agora? Vai. Ai, meu Deus. Eu fui numa festa e não achei o refrigerante que eu queria. Qual é o nome do filme? Ai, não. Deixa eu ver. Ninguém acerta? Não? Desiste? Cara, esse filme é muito legal, Procurando Dolly. É muito legal. Viu? A Fernanda não só sabia o filme, como achou legal a piada. Ela achou legal o filme, não achou legal. Os programas. Agora. O é o nosso Dudu Marchiori aqui. Dá a tua indicação aí, então. Para Putin, Vladimir Putin. Não. Vale
vale muito a pena, tá? Vale documentarista também de Hollywood, que passa os dias, muitos dias da vida dele ali, do lado do Vladimir, acordando e dormindo, e estando ali, tendo a chance, a oportunidade de estar documentando e fazendo perguntas que a gente tem curiosidade, e ele fez essas perguntas, então achei assim, sensacional. Cartas para Putin. Maravilha, a Fernanda já fez indicação por mim que esqueci. O pior é que eu assisti bastante filme. Me deu um branco aqui, vai ficar. A minha indicação é a que a Fernanda fez aí, Cartas para Putin, que eu vou assistir. Aliás, uma coisa, só para deixar, para falar para o nosso espectador, semana que vem a gente vai fazer, o programa vai ser sobre. Não pode. Calma. Mas não vai fazer? Não, deixa. A gente vai falar sobre um assunto que está sendo muito comentado. João Kleber. Parou. Problemas técnicos. A gente tem um histórico de problemas técnicos aqui bastante grande que não nos permite afirmar qual é o próximo. Cortamos porque é para manter o suspense. Isso. Cortou porque foi um corte fake. Fica essa dica para quem quiser assistir a gente semana que vem. Evandro, tem a tua indicação qual é? Do Alexandre Soares Silva. Não, na próxima o Paulo vai trazer o arremesso final. Ele vai começar a trazer de volta. Que é em looping as indicações. As indicações. Não, eu ia fazer uma indicação toda séria, mas eu tenho medo que a Fernanda fique com uma má impressão que a gente é sério, o que a gente não é, definitivamente. Então eu vou fazer uma outra indicação. Que quando a gente estava brincando aqui sobre jogo antigo, teve umas pessoas que comentaram, fala de games, como se a gente fosse falar aqui de games. Mas eu senti que, às vezes, dá para revelar um pouco do nosso passado com algumas indicações. E a minha indicação, olha só, eu tô envergonhado, por isso que eu tô enrolando, mas a minha indicação é Chorão, o Marginal Alado, um documentário da Netflix. Que eu comecei eu vi do Chorão. Isso. Eu comecei a assistir e eu voltei para 1997, 1998. Cortar essa parte também, daqui a pouco. Eu não sei se o João estava lá naquela noite, que foi a primeira vez que eu vi ao vivo o Charlie Brown. Eu falei, meu Deus, cara, essas músicas são ruins, mas esse show é incrível, é incrível. Tipo assim, era hipnotizante. O cara subia, se quebrava, pulava. Era impressionante a energia do cara, e depois daquilo eu comecei a pensar, não, tem coisa... Eu sou suspeito que eu gosto do Charlie Brown Jr. O pessoal uma vez veio falar assim, gosto de Charlie Brown Jr. Eu acho massa, sempre curti. Eles contam a história um pouquinho, passa no documentário, passa pelo filme. Nesse filme, o Magnata tem a participação daquele gordinho que é engraçado, do Hermes e Renato, aquele cara que faz o Bossa. Eu gosto muito daquele cara. Mas é um documentário... Você falou do filme... Não é muito boa, não. Desculpa, Fernanda. Vocês vão achar que eu falei, gente, se é para falar de filme lá de trás, é Goonies, né? Vocês assistiram Goonies? Claro. Sim, porra, aí é um filme que mudou a história de muita gente, eu acho, assim, de visão de cinema, né? Sim. É um filme que tem a participação do Paulo no papel de slot. Olha o ataque. Gratuito. Então falta... Quem que falta, Sabac? Eu. A minha indicação é muito importante porque não é uma indicação minha, mas é uma indicação de um ouvinte nosso. Opa, então essa... O J.R. Pelaquim, que é assinante da Gazeta do Povo, inclusive. Aliás, você que está nos vendo, nos ouvindo, faça como o J.R. Pelaquim e assine a Gazeta do Povo. Para termos que só os assinantes podem acessar e que são conteúdos de muito mais alto nível do que nós trazemos. E o J.R. Pelaquim, ele me procurou nas redes sociais. Obrigado, J.R., antes de mais nada. E fez a indicação de uma série da Amazon Prime Video chamada Utopia, que é uma série do ano passado. 8 capítulos, ela não foi renovada, e nas palavras do JR, é uma série sensacional e impactante. É o que ele disse, sensacional e impactante. E ele recomenda a nós e aos nossos espectadores também. Então, Utopia, do Amazon Prime Video. Obrigado, JR Pelaquim. Mas deixem suas indicações também, que nós estamos sempre de olho nos seus comentários e levamos em consideração. Recomendado, hein, JR? Eu dou like em todo mundo que elogia a gente lá no YouTube, onde eu acho, eu dou like, e todo mundo que critica o Jones, eu dou like também.
Aliás, para terminar, só para me despedir, né? Qual é o filme em que um pai dá R$5 para o filho e manda ele devolver R$2? Lá, Não sei, Jones. Manda gastar 3. Tá bom. É um trocadilho com Madagascar. Não sei se vocês pegaram. Ah, é? Agora é Então agora eu Não, gostei. Então agora ficou engraçado. Alguém mandou lá no YouTube? No último programa a gente pediu para mandar as piadinhas lá, ninguém mandou. Fiquei chateado. Ninguém chegou nessa parte do programa, né? Vamos Fernanda, chamar muito o obrigado Danilo Gentili aqui para participar. Aí ele faz as piadas. Isso. Fernanda, muito obrigado. Participar. Tomara que aconteça de participar mais vezes. Vocês são muito bacanas. A proposta do programa também é muito legal. E eu desejo prosperidade para o programa, para a gente, para a Gazeta. E o momento é que Deus abençoe. Então, muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Evandro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jones. Obrigado principalmente a